Viajantes bem-vividas. Olá, eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar e uma das produtoras deste podcast. Bem-vinda a mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para quem ama viajar: a segurança nos destinos turísticos, responsabilidade do destino e também do turista. Viajar com segurança é importante para todas as idades, mas sobretudo para nós, 60+. E a segurança não se limita às atividades de aventura, não. Ela precisa estar em todas as atrações, hospedagens e destinos. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem e também produtora deste podcast. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, nós queremos lembrar a você que já está há mais tempo conosco e avisar a quem está chegando agora que temos mais de 90 episódios sobre destinos no Brasil, no exterior e outros assuntos relacionados à viagem. Temos dicas imperdíveis para ajudar você a organizar a sua própria viagem ou até mesmo a saber o que pedir a uma agência de turismo. Vambora seguir o Viajantes Bem-Vividas lá no Instagram e no Spotify. Se inscreva no YouTube, curta, comente e compartilhe cada episódio com quem você sabe que gosta de viajar, para que muitas pessoas possam ter acesso a essas dicas de como conhecer lugares muito lindos e interessantes. É isso aí! E para conversar conosco hoje sobre esse tema importantíssimo, segurança no turismo, recebemos aqui no Viajantes Bem-Vividas Vanessa Almeida, diretora do Nas Alturas Chapada Diamantina e consultora da norma ISO 21101, que trata do sistema de gestão de segurança para empresas de turismo de aventura. Ela é quem pode nos dar muitas dicas sobre o tema. Ela vai nos contar como a implantação de regras, critérios e treinamentos impactam positivamente tanto os viajantes de qualquer idade quanto os empreendimentos. Ela também vai nos dar dicas sobre o que nós, viajantes, temos que perguntar e estarmos alertas quando vamos escolher os destinos e atrações em nossas viagens. Seja muito bem-vinda, Vanessa! Aqui é o Viajantes Bem-Vividas. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema tão importante. Estou muito feliz e muito grata pelo convite. Vanessa, conta um pouquinho de você para que as nossas ouvintes possam lhe conhecer. Quem é você? Fala um pouquinho assim onde você mora, qual é a sua formação, se você é casada, tem filhos ou outros assuntos, outros temas que você acha que lhe defina. Bom, eu sou conhecida como Vanessa Almeida, a Vanessa da NASA. Eu sou aqui nativa da Chapada Diamantina, de uma cidade chamada Jacobina, mas moro aqui em Lençóis já há quase 25 anos. Eu sou mãe de 2 meninos. Comecei minha experiência no turismo, primeiro foi trabalhando mesmo como guia, já trabalhei em restaurantes, hospedagens, trabalhei de tudo um pouquinho. Eu sou formada em Tecnologia e Gestão da Qualidade, que é um curso com base na norma técnica ISO 9001, mas a primeira profissão é mãe, né? Sou primeiro mãe desses meninos e no resto do tempo eu atuo como empresária, como consultora. Venho nos últimos anos ajudando outras empresas a implementar normas técnicas, principalmente voltadas para a segurança no turismo de aventura. Muito legal, Vanessa. Bom, nós temos aqui uma perguntinha clássica.
como começou sua vida de viajante. Ainda criança ou foi bem mais tarde? Você já viajou muito ou você curte mais aí esse seu paraíso que eu morro de vontade de conhecer? Que tipo de viajante você é? Então, meus pais são evangélicos, né? E eles tinham essa coisa meio de missionários, assim. Então, eu sempre viajei bastante, mas mais com eles nesse foco, assim, né? Geralmente de ir para alguma comunidade, fazer algum trabalho social, mas eu sempre fui uma apaixonada por viagens, né? Antes das crianças, gostava de viajar pelo mundo, gosto de viajar sozinha. Então, tinha essa coisa, né? Sempre gostei de estudar um destino, pensar, planejar na logística da viagem e cair no mundo, assim, né? Não viajei tanto, porque quando eu comecei a ter dinheiro para viajar, menos de 10 anos depois eu tive meu primeiro filho. Hoje eu tento conciliar, né, com as crianças, eventualmente consigo viajar com eles. Viajo bastante a trabalho, mas sempre tive essa coisa, né, com a natureza. Acho que por causa dos meus pais, sempre gostei de estar no mato. E por ter nascido na Chapada, né, eu falo que eu acabei voltando para as minhas origens, assim. Como eu moro num lugar que é gigantesco, é até difícil sair daqui, porque às vezes eu penso em viajar e falo, nossa, tem uma cachoeira em tal lugar que eu ainda não fui, tem uma cidade que descobriram uma coisa nova, né, tem uma experiência nova. Então, nos últimos anos, fora as viagens de trabalho, eu tenho ficado mais por aqui mesmo, assim, sabe? Principalmente conhecendo as experiências novas, né, que misturam trilha, convivência em fazenda de pequeno produtor rural. A Chapada tem umas coisas diferentes, assim, né? Então eu gosto de estar lá nas comunidades, experimentar, enfim. Pretendo, agora que os meninos estão crescendo, que a gente viaje mais. Viajar renova a alma, então sempre que possível eu quero estar em algum lugar, de preferência um lugar novo também, porque eu acho que inspira, né? Abre os horizontes, abre a mente. Eu gosto de ir para lugares que as pessoas falam línguas diferentes, para eu sair um pouco da minha zona de conforto também. Então essa paixão já acho que é desde pequena e segue. Viajar não tem limite, né? Pode ser aqui dentro, e é muito interessante essa vertente sua de encontrar tantas coisas lindas, né? Meio quase que uns segredinhos que o nosso país tem, né? E poder mostrar isso é bem legal. Agora, Vanessa, conta um pouquinho para gente quando e como que você entrou na área de turismo e, mais especificamente, como é que você começou a atuar aí na Chapada Diamantina? Então essa história é engraçada, porque academicamente eu estudava artes plásticas. Oh, Eu só estudava sério? na capital, então, né, assim, apesar de ser do interior, a maioria das pessoas no interior sempre faz esse processo, né? Leva os filhos para a capital para estudar. Eu gostava muito de arte, então fiz a Universidade Federal da Bahia de Artes Plásticas e aí acho que nos anos 2000, 99 para 2000, eu vim passar um ano novo aqui e nunca mais voltei. Na verdade, assim, Sério? sendo bem literal, foi exatamente dessa forma, né? Vim para ficar uma semana, acabei ficando acho que 4 meses, voltei para Salvador, peguei minhas coisas, abandonei o final da faculdade, falei, bom, quero morar nesse lugar, né? Eu cheguei e fui pro Vale do Capão, que é um lugar aqui cheio de montanhas, assim, é muito conhecido pela espiritualidade, né? É mais místico, digamos assim. E até hoje eu brinco que deve ter sido isso, porque quando me perguntam por quê, eu não sei por quê. Eu sempre falo que eu acho que eu voltei para casa, talvez eu não era eu enquanto eu estava em Salvador, né? E aí quando eu vim morar aqui, eu estudava artes plásticas, né? Então, assim, não tinha experiência nenhuma em turismo, zero. E as oportunidades também eram muito poucas, porque naquela época o turismo ainda estava meio que num processo inicial aqui, né? Ainda estava em processo de organização. Eu lembro que eu morei um ano no Capão e eu nunca tinha visto um turista. Então, eu nem achava que aqui tinha turismo, né? Só que para trabalhar, a gente precisa, né? Eu sou dessas que eu faço qualquer coisa quando eu quero uma coisa. E minha família também não estava muito disposta a me ajudar por ter largado tudo para morar no mato. Então eu fui procurar fontes de renda, né? E na época o que tinha era... Eu fui fazendo o que dava, eu lembro que eu dei aula na escolinha, participei de um tempo, tinha uma artista plástica no Capão que deixava eu ajudar na oficina de cerâmica. Mas o que tinha de trabalho era para ser ajudante de guia. Então minha mãe até brinca, né, que eu
larguei a faculdade para virar mula, porque eu ia para a trilha carregar as mochilas das pessoas. Ia para os trekkings longos carregar a mochila. E aí eu já tinha decidido que eu não ia mais embora daqui, porque realmente eu sentia, né, uma paz, uma coisa assim por dentro que eu não sabia expressar em palavras, mas eu tinha certeza que eu ia ficar aqui. E aí o turismo era onde mais tinha oportunidade. Então por um tempo eu fui ajudante de guia, aí um tempinho depois comecei a guiar, né, um roteiro ou outro sozinha, ainda sem nenhum conhecimento técnico, né, porque as normas também, elas vieram um pouco depois. Então era muito na intuição, assim, né? Eu digo que era essa coisa da mulher mesmo, de cuidar, de ficar me preocupando com a segurança das pessoas que estavam ali comigo, mas não por conhecimento mesmo, né, da prática da atividade. E aí o que surgia de trabalho eu aceitava. Então, tem vaga num restaurante, vou trabalhar nesse restaurante. Tem vaga numa pousada, vou trabalhar nessa pousada. E acaba que eu fui pegando, né, um pouquinho dessa experiência, assim, vendo coisas diferentes, principalmente quando eu era ajudante de guia também, tinha essa coisa de ver como os guias trabalhavam e às vezes eu ficava pensando, isso aí eu faria diferente, sei lá, eu teria mais cuidado aqui, mais cuidado ali, né, umas coisas pessoais mesmo. E aí a coisa foi desenrolando, né, todas as vezes que eu falava, não dá mais, não tenho mais dinheiro, vou embora, aparecia outro trabalho. E aí numa dessas idas, eu tinha conhecido um italiano, um empresário aqui, numa época que eu vendia pão lá na Feira do Capão. E ele sabia que eu tinha feito faculdade, que eu falava inglês. E aí eu tava indo embora por falta de dinheiro. Ele falou, não, cara, eu tenho um amigo de São Paulo que tem uma agência aqui. E eles estão precisando de uma pessoa para ajudar a escrever uns textos dos roteiros. E aí eu entrei nessa agência e daí, né, foi um caminho sem volta, assim. Eu sempre gostei de fazer meu trabalho muito bem, então qualquer coisa que eu pegava para fazer, eu fazia com muita dedicação. Então fui aprendendo relativamente rápido, né? Aí trabalhei numa agência, trabalhei em outra agência maior, e aí acabei casando com um turista. Olha, né? Foi bom ficar aí então. Aquela coisa toda. Casei com um turista e ele era escalador. Na época a escalada estava começando aqui na região. Então ele e uns amigos estavam abrindo as vias de escalada e a gente começou a prestar serviço para outras agências daqui da cidade. E aí, em 2005, eles falaram, vamos abrir a nossa agência, então, né? Eu já tinha uma experiência em roteiro, já tinha viajado bastante com as outras agências que eu tinha trabalhado, porque eu escrevia texto descritivo para ajudar a montar site, então eu já conhecia a maior parte dos atrativos clássicos. E aí, em 2005, a gente abriu a Nas Alturas. Éramos, né, 4 sócios e aí não parou mais. Uma longa história. Estamos já com 20 anos nesse caminho aí. Olha, uma experiência longa. E menina, como que a vida apresenta até opções que você, né, de início não pensa, né? E eu acho você muito corajosa de ter rompido, né, a faculdade, que é uma coisa que é uma exigência familiar, social e tal, para fazer aquilo que você gostava e se sentia bem, né? Eu acho que é isso que realmente torna a pessoa feliz. Fazer uma faculdade simplesmente para cumprir requisitos, às vezes, torna-se infeliz, né? Que legal. E você tá numa região belíssima, né? Então vamos lá, Vanessa. Muitas vezes os viajantes só pensam no encantamento do destino, como é a região que você vive, e esquecem dos bastidores, né? Nem se dão conta das possibilidades do perigo. E geralmente é assim mesmo, né? Qual é a real importância de se implantar critérios e normas específicas de segurança em atividades turísticas? Que parece ser uma novidade. Eu não sei a época dessa norma, mas você pode contextualizar a gente, né? Não é uma coisa tão... Eu conheço a área de segurança no trabalho, que foi a área que eu trabalhei por muito tempo, mas eu nunca tinha ouvido falar de uma norma para atividades turísticas de aventura. Então, especialmente em locais de natureza, como a Chapada Diamantina, né, me parece que é muito bem casada essa questão das normas de segurança, onde tem cachoeiras e muitas outras atrações de aventura. Conta um pouquinho qual é a real importância de se implantar esses critérios. Olha, hoje, eu até brinco assim, né? Quem ama a vida, né? Como a gente ama a vida dos outros, e a gente trabalha com turismo, a gente precisa, a gente deve, né, trabalhar dentro das normas de segurança. Assim, eu acho muito interessante porque
A gente começou nesse processo no Brasil tem mais de 15 anos. As normas técnicas, a construção das normas técnicas para o turismo de aventura. Olha, e elas foram tem um tempinho. E elas foram feitas a muitas mãos, assim, né? Não foi um documento criado por uma única pessoa. Foram diversas reuniões com especialistas, né? Representantes da sociedade civil, guias, reuniões longas, né? Em diversos lugares do país, para se chegar no que seriam essas melhores práticas, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem 50 normas técnicas para o turismo de aventura. O Brasil ficou tão bom nesse negócio que a gente tem normas, né, que eram NBRs e hoje viraram ISO, que são normas internacionais. Então, hoje a gente, se não me engano, são mais de 15 ISOs que o Brasil produziu. E nós nos tornamos, né, com esse processo, uma referência em segurança no turismo de aventura. Era um mérito lá da galera da Nova Zelândia, né, que sempre foi um dos lugares que a gente tinha mais essa referência sobre turismo bem feito, com regra, com padrão. Infelizmente, assim, no nosso país, as coisas demoram um pouco, né? Parece uma novidade, apesar de ser uma coisa tão antiga. A gente não tem tantas empresas no Brasil já certificadas. Hoje giramos em torno de 50 empresas, mas a gente tem um pouco mais de empresas que têm as normas implementadas, né? E aí, do lado do operador, né, eu lembro que a primeira vez que eu li uma norma, minha primeira sensação foi de querer fechar a agência. Falei, nossa, eu tô fazendo tudo errado. E não é que eu tava fazendo tudo errado, né? A gente fica muito naquela referência de, eu não tenho muito acidente, eu quase não tenho acidente, os turistas adoram o meu trabalho. Então era uma inocência, né? A gente achava que só o feedback positivo, que aquilo era um sinal que a gente trabalhava com segurança. Daí, quando você abre o olhar, né, para ler um documento que te aponta a forma de enxergar uma atividade na natureza, pensar sobre riscos antes, planejar, determinar um procedimento, a forma que aquele passeio vai ser feito, pensar nas situações de emergência antes, né, porque a gente sabe que elas podem acontecer. Estar na natureza, estar vivo tem riscos, né? Eu falo que a gente fala assim muito da natureza, eu falo, gente, eu faço gestão de segurança da minha vida, ainda mais depois que eu virei mãe. Ter esse olhar cuidadoso. Então, as normas elas vieram para ensinar os empresários, né, como de fato se preparar, não só os empresários, também os turistas, né, também os viajantes. Como é que você se comporta no ambiente? O que é que você tem que se preocupar? Então, trouxe essa luz em cima de requisitos que a gente, naquela época, não fazia a menor ideia. Eu lembro que em 2010, que foi o ano, né, teve um programa do Ministério do Turismo, um programa nacional implementado junto com a ABETA, que é a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, para ajudar as empresas a implementarem essa norma. Lá em 2010, que foi a nossa primeira certificação, foi ali que realmente eu falei, a primeira vez que eu me senti uma empresária fazendo o negócio direito, sabe? Mesmo já tendo 5 anos de agência, não tinha histórico, que eu me lembro naquela época praticamente nenhum, de acidente nenhum, sempre feedbacks muito positivos. Mas ali foi quando eu falei, não, agora a gente virou profissionais, né? Assim, como todas as coisas, você vai construir uma casa, tem regra, tem norma. O turismo é a mesma coisa. Deveria ser na sua totalidade a mesma coisa, mas é por aí, né? São critérios que realmente ajudam a gente, enquanto prestador de serviço, a ter certeza que a gente está trabalhando dentro do melhor padrão e também ajuda o viajante a ter certeza que ele está comprando um serviço bom, que tem planejamento, que tem cuidado e se portar como um viajante cuidadoso. Então, acho que esse é um papel assim que hoje a gente pode dizer que o Brasil está lá na frente, nessa visão, nesse planejamento. A criação de normas, ela não para. A gente fechou esse número de 50 agora há pouco, em poucos meses. Mas é um processo contínuo, né? Vão aparecendo outras atividades na natureza. Apareceu um tempo atrás as trilhas aquáticas. Pô, o que é isso? Aí vamos lá determinar o que é esse produto. Como é que esse produto deve ser feito? Né? Então, hoje eu acho a gente assim, um exemplo internacional nesse sentido. Apesar de poucas empresas ainda conhecerem, a gente vem trabalhando, né? Essa ação que vocês estão fazendo é uma ação benéfica para o turismo no país, né? Porque vai abrir a mente, com certeza, de empresários, de pessoas da área que vão nos escutar, que estão nos escutando, para essa realidade, né? De que forma eu posso fazer esse negócio do melhor jeito. Isso é muito legal. E eu acho que você vai falar ainda mais adiante
sobre a questão do papel do turista também, né? Essa é uma nova perspectiva. Mas, Vanessa, fala para a gente como é que esses protocolos eles se traduzem no dia a dia. Ou seja, na prática, o que muda quando um empreendimento ou um destino adota essas normas? Nossa, muda da água para o vinho, sabe? Enquanto empresária que começou antes das normas, depois de adotar as normas e como eu vejo a vida hoje, eu falo, gente, se as pessoas soubessem a paz que é para o empresário, né, ter esse conjunto de coisas determinadas e organizadas dentro da empresa, porque a norma, eu até brinco um pouco que ela não é só a norma de segurança, é uma norma de gestão, assim, né, porque ela ajuda a gente a cuidar até do nosso financeiro. Mas, de modo geral, existe uma tranquilidade, né, quando você padroniza as coisas. Um exemplo prático, né, aqui a gente tem aqui na região o trekking do Vale do Pati, que é o trekking mais famoso da Chapada. E dentro do Pati você pode fazer um monte de roteiro lá dentro. Dentro da minha empresa, o que é que faz parte do meu sistema? É um controle operacional dessa atividade. Então, o que é que esse controle faz? Faz a gente definir qual é o nosso roteiro, qual é o roteiro da Nas Alturas dentro do Pati. A gente entra tal dia em tal lugar, vai para o dia tal nesse lugar. Então, a gente tem uma rota determinada. Mesmo que tenham 200 caminhos, o meu caminho é aquele. E o que é que isso faz, né? Além de eu poder dar informações precisas ao meu cliente, né? O roteiro é assim, você chega num lugar, vai para esse outro. Eu posso detalhar os níveis de dificuldade de cada dia de passeio que ele vai fazer. Qualquer pessoa que trabalha comigo, né? Qualquer guia, porque os guias eles são freelancers, né? Ele sabe exatamente qual é o nosso roteiro. Então ele é treinado dentro daquele padrão ali. Ele não desvia daquele roteiro. E aí, indo mais para frente, né? Se eu tenho uma situação de emergência, eu já planejei isso tudo. Porque eu sei exatamente onde os clientes vão estar ali dentro, né? Eu sei os níveis de dificuldade, os níveis de risco. Eu já fiz uma análise de risco, né? Do que é que o meu caminho no Pati oferece de risco. É diferente. Cada dia tem um risco diferente, né? Ou riscos em comum. Mas pode ter um lugar, uma trilha, por exemplo, que ela é muito mais perigosa do que outra. Então, quando a gente define, né, quando a gente tem uma norma implementada, a gente define um procedimento operacional para o roteiro, a gente define um procedimento operacional para a equipe, a gente define um plano de emergência, né? O que é que acontece se alguma coisa acontecer com o meu cliente ali dentro? O que é que eu faço antes para cuidar disso? Como eu vou atuar caso isso aconteça? Então, assim, a gente tem mais agilidade na resposta, né? A gente costuma ter uma resposta melhor no acidente porque a norma inclui capacitação da equipe. Agora, domingo, a gente terminou, né, o último curso desse ano, 4 dias de treinamento de primeiros socorros específico para a área remota, que é onde está o Pati. Então, é um tipo de curso diferente que eu trago, que é justamente para preparar os nossos guias para quê? Se eu estou no meio da montanha, eu sei que vai levar horas, né? O meu cliente também sabe disso, porque ele foi informado tudo antes. Então, a norma, ela ajuda a gente a estabelecer todo tipo de critério que você pensasse, sabe? Desde a operação, o tipo de informação que eu dou antes, como eu me preparo, né? Como eu preparo o meu cliente para escolher essa trilha. Quanto mais informações eu dou mais oportunidade para o meu cliente avaliar se aquele roteiro é adequado para ele ou se não vai ser aquele, vai ser outro. É como eu sempre falo, a gente tem um sistema de gestão da segurança não quer dizer que você nunca vai ter um acidente. Quer dizer que você vai estar preparado para atuar. A chance de um acidente acontecer ela é muito menor numa empresa que tem um sistema de gestão da segurança implementado. Eu lembro que no começo, por exemplo, aqui na empresa, a gente deixou de vender vários roteiros. A gente falou, a gente vai tirar do portfólio, porque é um roteiro que hoje eu não tenho como garantir a segurança operacional. Então, eu prefiro tirar, né, até que, se acontecer uma hora que aquele lugar esteja adequado, ou que eu consiga elaborar um plano de emergência adequado, aí eu volto a vender. Mas enquanto não, eu não vou vender. Eu quero, né, vender o que já está planejado, o que no nosso entendimento é seguro para o meu cliente, é seguro para a minha equipe, né? Antes do cliente, eu quero meus guias, as pessoas que trabalham comigo, a minha comunidade. Quero que eles estejam bem, quero que eles estejam seguros. Eu não posso expor minha equipe a uma situação que eu não estou preparado, né? Ou que eles não estão preparados. Então, é uma diferença, é no dia a dia, é em tudo. Eu brinco que a gente criou procedimento até para abrir o escritório depois da norma, porque para garantir que as coisas, né, vão sempre funcionar.
E hoje eu não consigo entender, eu falo, gente, como uma pessoa consegue ter uma empresa que vende ecoturismo sem ter um sistema de gestão da segurança? Porque eu lembro que antes das normas, quando eu vendia um trekking, por exemplo, os 3 dias que meu cliente estava na montanha, eu estava sem dormir, né? Aquela tensão, porque você fica esperando, será que vai dar tudo certo? Como vai ser? Hoje não é mais assim, né? A gente monitora as coisas, a gente tem um sistema, uma forma que deixa todo mundo mais tranquilo. O guia trabalha mais tranquilo, né? Antigamente era muito na responsa do guia. Acontecia alguma coisa, nossa, ele tinha que resolver lá sozinho em campo. E hoje a gente tem esse entendimento que não é assim. É um risco compartilhado, é um trabalho em equipe. Então a empresa tá junto, o guia tá junto, todo mundo fica mais tranquilo, né? O cliente que às vezes tá inseguro, não tem certeza se vai viajar para a natureza ou não, ele consegue experimentar, escolher uma atividade que está muito dentro do perfil dele. Eu sempre brinco, né? Dificilmente essa pessoa não vai querer voltar para a natureza, né? Ela precisa ter uma primeira boa experiência. E aí é isso, né? Até num dia de chuva, até num dia que dá errado, você tem como agir, você tem como proceder de forma a deixar aquele dia legal, né? Mesmo sob circunstâncias às vezes não esperadas, né? Ou não previstas. Queria um dia de sol, mas choveu o dia todo. Beleza, mas mesmo assim, né, a gente sabe como lidar, às vezes muda o roteiro, às vezes muda o procedimento, mas já é tudo dentro de um planejamento, né? Não são coisas soltas, aleatórias. O guia foi pra trilha, nossa, por que saiu por aquele caminho, né? Por que o cara tomou aquela decisão? Isso não acontece, né? Não tem essas decisões pessoais, é tudo ali sistematizado de uma forma que, né, que no final do dia a gente tem a certeza que tudo aconteceu como a gente previa, dentro do previsto, o cliente também tem essa sensação, né? Então até numa situação de emergência, ou sei lá, torcer o pé, o cliente está tranquilo ali. Porque além dele saber, né, é um risco possível, eu estou aqui com uma equipe que vai me ajudar, eu sei o que vai acontecer, então é diferente para todo mundo, né? Eu sempre falo, a gente não precisa deixar de experimentar a natureza. A gente só precisa fazer isso do jeito certo, né, da maneira cuidadosa e correta. Importantíssimo, né? Se você prevê os riscos e os perigos existentes naquela atividade, você não vai ser tomado de surpresa, né? Você vai estar preparado para reagir, para atender, para socorrer e tornar aquela experiência, mesmo que aconteça alguma coisa, minimizar, né, os danos daquilo. É muito importante. Você vai estar equipado, você vai estar treinado, então é fundamental. Vanessa, a gente fica aqui pensando uma questão. Pelo pouco que a gente conhece, nós conhecemos a implantação do sistema de gestão, falando especificamente das normas ISO, né? São processos que exigem tempo, assessoria, investimento. Você acha que essa implantação é para todos os tipos de atrações e destinos? Ou teria ações menos formais, mas também com bom resultado para aqueles empreendimentos menores? Olha, a norma, ela é para todo tipo e tamanho de organização. Sempre quando eu estou dando consultoria, eu falo, é para eu presa. Se você é empresa sozinho, melhor ainda, porque sua vida vai ficar mais fácil. Quando a gente olha a primeira vez, parece que a gente precisa ter uma super empresa com não sei quantos funcionários e ter um monte de tecnologia. Às vezes, o seu sistema de gestão da segurança vai estar num caderninho anotado por você, né? O que importa não é exatamente a forma que você cria aqueles documentos ou procedimentos. O importante é criar, né? É o criar, é o registrar, é o pensar. Eu não posso, mesmo que eu seja um guia que guio por conta sozinho, ir para um roteiro sem fazer um planejamento, né? Eu não posso ir numa atividade uma vez e na segunda já tá levando o cliente, né? Já tá me apresentando como guia. Então, assim, são critérios, são formas de se organizar que eu, sinceramente, hoje, né, depois de 15 anos de certificação, eu acho bem mais fácil nas empresas pequenas ou que estão começando do que quando você já tem uma organização gigante com um monte de funcionário, né? Que aí você tem que mudar aquela mentalidade de todo mundo. Eu sempre falo, principalmente para as agências que estão começando, começa direitinho. O seu maior investimento nesse primeiro momento talvez seja comprar a norma na ABNT, que deve estar custando ali uns 200 e poucos reais. Né? Que se a gente pensa num contexto hoje, não é nada. É um jantar. Né? Então é um documento que você precisa o quê? Ler, pensar, interpretar e começar a colocar em prática. Né? Então tem cuidados que todo mundo já deveria estar fazendo. Né? Trabalhar com pessoas capacitadas, ter o seu procedimento operacional ali definido,
Isso é um documento que você cria ali, você pode criar ali escrevendo. Né? Não necessariamente a gente tinha muito essa visão da norma. Eu mesma, na minha época, que era eu e 3 sócios, falei, gente, vamos fechar a agência. Tem a menor condição. E aí, na época, a Beta estava ajudando a gente, porque a NBR era um documento maior, mais longo. Hoje, a norma ISO, ela é muito enxuta. Né? A compreensão, ela é bem mais fácil. O que eu vejo que demanda mais? A mudança de postura. Né? De você aceitar que a gente precisa cuidar dos riscos. Não é porque a minha vida inteira eu ia no mirante, ia na ponta lá da pedra, a 100 metros de altura para tirar minha foto, que eu vou continuar fazendo isso hoje. Né? Então, assim, muitas vezes o que eu vejo é que o mais difícil é as pessoas terem essa mudança de consciência mesmo do que de documento em si. Até, né, às vezes você tem um monte de documento, mas chega lá na prática e não faz nada. Né? Então, estabelecer essa cultura da segurança, entender que não é um monte de papel, né? Que a gente está cuidando das vidas, da nossa vida, da nossa equipe, das pessoas. E o quão importante é que as pessoas tenham boas experiências na natureza. Né? A gente vive num período terrível para o meio ambiente. Então, assim, eu vejo o turismo como uma das melhores e, né, mais potentes ferramentas que a gente tem hoje para educar as pessoas, para proteger as comunidades, para proteger o meio ambiente. Então, é essencial que a gente faça isso com segurança. A gente precisa que as pessoas tenham boas experiências, né? Que os profissionais trabalhem felizes, que o cliente compre um passeio e volte feliz. Não é uma questão, eu sempre falo, digo, gente, isso é importante para o mundo. Imagina se não tem mais turismo, né? Ecoturismo. Imagina se fica todo mundo fazendo como quer, as pessoas se machucando, né? Sem se preocupar. Imagina daqui a uns anos ninguém vai querer consumir mais esse tipo de produto. Né? As pessoas vão ficar lá nas cidades, dentro do shopping, achando que o mais seguro e a coisa mais legal é ficar ali dentro. E a gente sabe, né, que a natureza é uma fonte de juventude, né? É uma fonte de energia, Saúde. de conhecimento. Você tá mal, você vai para a natureza, você fica bem. É verdade. Né? Então, assim, é importantíssimo que a gente faça isso com cuidado, né? Com atenção. Mesmo que você cresça, eu cresci a vida inteira pulando de cabeça dentro do rio, beleza. Só que agora a gente está levando pessoas, né? Então a gente quer que elas tenham boas experiências. Então a gente não vai botar o nosso turista para pular de cabeça. A gente não vai continuar pulando de cabeça para não dar mau exemplo. Né? Então, assim, são pequenas coisas, né? E às vezes é o que eu digo, não precisa. Se for uma empresa de uma pessoa ou de 200 pessoas, a norma ela serve do mesmo jeito. O que é que vai ter de mais investimento? Às vezes, né, eu faço uma operação numa embarcação, numa canoinha dentro do rio e eu não tenho um colete salva-vidas. Realmente, você vai ter que comprar colete. Né? Acaba que você vai ter o investimento em si de comprar uma norma, ele é mínimo e pode ser que você precise fazer investimentos para adequar a sua operação. Né? Aí comprar uma bota de trekking decente para guiar, comprar um kit de primeiros socorros adequado ao território onde você está trabalhando, esses são os investimentos. Mas que com norma ou sem norma a gente já deveria fazer. Né? Assim, as empresas já deveriam operar dessa forma. Então, o investimento ele é proporcional às suas necessidades. Né? Quanto mais assim, todo ano eu invisto muito dinheiro aqui na empresa, em equipamento, em treinamento. Né? A minha região não tem um treinamento específico, então eu tenho que trazer uma instrutora. Faz parte do nosso sistema de gestão da segurança trazer essa pessoa porque eu quero meus guias com o nível de capacitação que eu preciso para o terreno onde eu estou. Então, esses são os investimentos, né? Mas é proporcional à sua operação. Né? Então, a empresa com saúde financeira, né? Se você está trabalhando direitinho, você vai ter saúde financeira, isso vai entrar no seu planejamento. Então, esse ano a gente precisa trocar nossos coletes. Então, você já vai planejar aquilo ali, não é que vai fechar uma empresa porque implementou uma norma. Né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que é isso, ou você tem que ter uma empresa gigante e rica, né? Ou você vai falir se implementar uma norma, ou você vai parar de operar, e não é. Se você não está operando de um jeito, né, que você considere minimamente seguro, é melhor você dar uma paradinha mesmo, né? Tipo, é melhor que você pare um pouquinho, reveja o que você está fazendo para poder tocar a sua operação de novo, né? Você não pode ficar colocando um produto no mercado, colocando um produto à venda. O cliente, às vezes, ele não tem essa expertise de saber se isso é bom ou ruim. Então, é isso, né? A gente tem que se adequar. Enquanto empresários, faz parte essa adequação. Tem que entrar no nosso planejamento financeiro.
Mas eu acho que antes de imaginar 1000 coisas, a empresa precisa ler, né? E precisa olhar em volta, com um olhar crítico, para depois, né? Indo ali com calma, não precisa se espantar, se afobar e achar que, ai meu Deus, né? Vou implementar uma norma, vou ter que fechar a empresa. Não é assim que funciona. Não é feito do dia para a noite, né? Não, até porque não dá também. Não dá. Né? É um processo. E isso eu acho que traz muita tranquilidade, né, para o turista, né, saber que tem tudo isso acontecendo nos bastidores, né? Você às vezes pode até encarecer, mas eu digo o seguinte: é o tipo do dinheiro bem gasto, que te traz prazer, porque você sabe que você está investindo num passeio, mas tem toda uma coisa por trás te garantindo a todos que estão envolvidos no passeio, né? Bem, Vanessa, o trabalho, pelo que tudo que você está contando, dá para a gente entender, né, pressupor que inclui treinamento, né, bastante mudança de consciência, né? Qual é o papel da capacitação dos guias, dos condutores e das equipes no sucesso da aplicação dessas normas de segurança? Então, eu sempre falo assim, né, que é um trabalho em equipe. A gente tem normas para guias, né, a gente tem norma para condutor, a gente tem a lei geral do guia. Então, assim, a gente tem algumas informações técnicas com orientações e responsabilidades individuais. O que é que a norma diz para uma empresa? Ela diz que a empresa deve garantir a capacitação, a capacidade das pessoas que trabalham para ela. E aí, o que é que a norma de guia diz? Ela diz que o guia deve ter certas habilidades, né? Podem incluir treinamento de primeiros socorros, orientação e cartografia, paciência, pontualidade, né? A norma ela vem com um conjunto de coisas. O que acontece nessa interseção de papéis, digamos assim? Enquanto empresária, eu preciso ter pessoas competentes, né? E esse é um ponto que não tem para onde eu fugir. Enquanto guia, se eu sou guia, eu preciso ter certas competências. Eu devo ter competências que estão estabelecidas em lei. Acontece que, por exemplo, aqui como na Chapada Diamantina, né? A gente não tem uma escola que ensine primeiros socorros para áreas remotas, que é a nossa região. Até 2018, quando eu não tinha feito a minha formação como socorrista em áreas remotas, eu tinha certo na minha cabeça que o treinamento que eu fazia com os bombeiros era suficiente, né, para o destino, para o meu lugar e tal. Aí, né, nessa ânsia de estudar, que eu gosto muito, eu fui fazer um outro curso mais profundo, e aí com conhecimento eu percebi o que? Falei, nossa, o primeiro socorros que eu ensino hoje é limitado. Eu preciso dar um jeito de qualificar as pessoas que trabalham comigo, as pessoas do meu território, porque hoje meus treinamentos eles são abertos, né, para qualquer guia da Chapada, não necessariamente os que trabalham só comigo, guia de outras agências, enfim. Eu tenho uma visão macro assim, do destino, que vai um pouco além da porta da minha empresa, né? Então, prioritariamente, eu vou capacitar os meus e os outros. Então, o que eu, como empresária, precisei fazer? Eu precisei trazer a escola para cá. A norma, ela não te diz exatamente o que tem que fazer, né? O que você tem que fazer. Ela te diz o que você tem que garantir. Como você vai fazer? Se eu estou em São Paulo, por exemplo, eu posso chegar para minha equipe e falar, ó, pessoal, né? A norma de guia diz isso, que vocês têm que ter essas capacitações aqui. Então, me mostra aí no seu currículo, né? Preciso que você tenha. E aí o guia vai lá, vai procurar uma escola, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento. A depender de onde eu tô, eu não tenho. Se eu tô lá no meio da Amazônia, né? Eu já tive alunos que são empresas de lá, não tem. A gente vai ter que levar, né? Por isso que eu falo, é um trabalho em equipe. Eu não posso ficar como empresária só no lado da exigência da competência ou de aceitar qualquer capacitação que a pessoa tenha, mesmo que seja mínima, porque no meu destino só tem assim. É um papel em conjunto, por isso que eu falo, ó, galera, é um trabalho em equipe. Eu vou trazer o curso, o que é que eu preciso? Eu preciso que você estude, que você pague a sua parte, né? Aí cada um faz do seu jeito, aqui na NASA eu pago um pedaço, mas eles pagam a maior parte desse treinamento profissional, eu dou treinamento gratuito durante o ano. Aí é que entra os dois lados, né? Eu te ajudo a você ter a sua capacitação top, do nível que a norma exige, e aí eu garanto também a competência para a minha empresa, né? Eu garanto que eu tenho guias altamente capacitados porque eu trago treinamento que na minha região não tem. Então, todo mundo
tem um papel importantíssimo, assim, né? Os guias, os condutores têm muitas regras. Eu vejo que quando eu estou dando aula, às vezes, para os guias, tem muita coisa que eles nunca ouviram falar, né? As leis, elas não facilitam muito no sentido de amarrar uma coisa com a outra, né? Você lê a lei geral do guia e diz, o guia deve ter treinamento de primeiros socorros adequado. Mas o que é isso? Adequado. O que esse adequado diz? Então, o treinamento adequado eu estou em áreas remotas, tem um treinamento. Eu estou em áreas urbanas, tem outro treinamento. Então, a gente precisa, né, da iniciativa do profissional, de querer procurar ali, fazer os cursos, né? Faz o curso de guia lá do Cadastro, tem toda a sua parte de requisitos legais em dia, seu registro de MEI, né? E as empresas têm que trabalhar em conjunto, porque se a gente não trabalha junto, não funciona. Assim, em diversas regiões do nosso país não vai funcionar, porque é isso, né? A gente não tem a estrutura. Eu falo pra galera, leva a estrutura, galera. Né? Eu tô lá com meu aluno lá na Amazônia, como é que eu faço? Eu digo, vai levar um instrutor. Né? É assim que a gente tem que fazer, porque o que a gente precisa garantir? A gente precisa garantir a segurança e a competência. Então, a gente tem que trabalhar junto. Né? E isso vai até além dos guias. Eu até brinco assim, né? É um destino. Muitas vezes, o cara chega na pousada, o turista, aí o dono da pousada fala, não, vai ali em tal lugar que é pertinho, dá pra você ir sozinho, sem guia, não precisa de nada, não. Aí eu falo, a cultura da segurança, né? Por isso que eu falo, independente de normas, de técnicas, essa cultura de segurança, estar nos destinos turísticos, estar presente ali em todo mundo que trabalha no destino, é o que vai, né, determinar o sucesso de um sistema de gestão da segurança. É um trabalho em equipe. Né? Eu não posso, porque eu moro há 20 anos num lugar e sempre tomo meu banho de rio sozinha ali de boa, achar que uma pessoa que nunca esteve na natureza, ou nunca esteve na minha cidade, ou que não conhece o lugar, que é tranquilo, e falar pra ele, não. A gente tem casos aqui na Chapada assim, né? O turista foi ali tomar banho de rio, passou a noite na serra perdido. Aí quando vai ver, não, porque o dono da pousada falou que era de boa. Então eu digo, às vezes a gente foca muito no guia, na agência, né? E esquece das outras pessoas que estão ali envolvidas no turismo. Então precisamos todos, que trabalhamos com turismo, falar essa mesma linguagem. A linguagem da segurança, a linguagem da qualidade, a linguagem da sustentabilidade. Eu acho que deve ser a fala de todo mundo. Né? Não tirando a responsabilidade do guia, porque o guia é o cara que está lá direto, né? Eu brinco, Deus fez 50% lá na natureza, o guia vai lá e faz os outros 50% lá na hora, né? O guia, ele tem um papel, ele é a grande estrela, né? Digamos assim, é quem marca as pessoas lembram, falam do guia, né? Aquela pessoa que você cria ali uma relação no dia a dia, mas é um trabalho em equipe, né? É um trabalho para todo mundo. Eu acho que todos nós, independente de que tipo de empreendimento turístico a gente tenha, ou o que a gente execute em termos de atividade, a gente tem que falar uma linguagem só no nosso país. A gente quer posicionar o Brasil como um país seguro para fazer ecoturismo. A gente precisa que todos nós, em todos os lugares, de uma ponta a outra, estejamos falando a mesma língua. Eu estive agora em Garopaba e aí fiquei num Airbnb, né? Um apartamentozinho assim que era num bairro, mas um pouquinho mais afastado. E aí, primeiro dia, quando a gente estava saindo para passear, o cara que era o dono da coisa, que nos recebeu, ele, da iniciativa dele, falou, tem aqui um pico que tem um mirante ótimo. Se vocês quiserem, dá para ir a pé. Aí, num primeiro momento, meu marido é super animado para essas coisas, nós saímos. E mal a gente saiu, eu pensei exatamente nisso. Eu falei assim, gente, não tem uma placa, não tem nenhuma sinalização. Ele está falando isso porque ele mora aqui. Aí nós andamos assim, pouquíssima coisa. Eu falei, Perri, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, a gente pega o carro, vamos para a cidade, lá a gente bota no GPS para ver se tem uma indicação de como chegar a esse mirante. É a primeira vez que a gente vai. Será que vale a pena a gente ir assim? Depois que a gente for de carro, se a gente chega lá e vê que não é... E aí, desistimos de ir, foi a melhor coisa. Não tinha uma placa sinalizando. Quando eu comentei com ele depois, ele disse, não, é verdade, realmente é melhor para quem já conhece. Mas você vê o que você está dizendo aí, que é um trabalho que também precisa ser feito com toda essa comunidade, né? Porque corre o risco de alguém, sem nenhuma malícia, né? Mas também sem nenhum preparo, indicar um passeio
né, para uma pessoa que possa dar uma confusão danada, né? Porque essa coisa de pensar sobre riscos, né, principalmente quando a gente mora num lugar e vai a vida inteira, a gente não consegue enxergar dessa forma. Aí eu falo, o cara às vezes está lá, né, eu tenho clientes que nunca na vida foram para a natureza fazer nada, é a primeira experiência. Aí você lá sabe da vida da pessoa, às vezes é uma pessoa que nunca andou no mato, né, que não tem nenhuma ideia, às vezes o lugar não tem uma placa. Às vezes, para quem mora no lugar, é nítido o caminho. Aí você leva alguém que nunca foi, a pessoa não faz ideia de qual é o caminho. Não é por mal, mas é isso. A gente não tem essa cultura da segurança no nosso DNA mesmo, assim. Por isso que eu falo, a gente precisa envolver todo mundo para abrir esse olhar, né? Porque até para a comunidade em geral, o que é melhor? Melhor contrata um guia, pô. Deixa um dinheiro na comunidade, é mais uma pessoa trabalhando, né? É mais uma pessoa ali tendo uma receita também para gastar na comunidade. Então a gente, né, são várias coisas envolvidas, assim. Né? A mesma coisa de eu chegar e falar, não dorme no hotel não, pega uma barraca e bota ali, ó, fica ali que ele não paga. Né? Assim, é uma visão. Mas eu acho que com o tempo a gente vai, né? Eu estou incluindo agora as hospedagens nas minhas falas. Eu falo, gente, eu preciso falar para o pessoal se ligar. Quando a gente fala dessa segurança, ela não é só da agência de turismo, dos guias. Na verdade, todo o trade do turismo tem que estar envolvido, né? Todo trade. Que é isso, o rapaz da banquinha que está vendendo artesanato que pode ter a brilhante ideia de querer ajudar alguém e fazer uma indicação, né? A hospedagem, as pessoas fazem com carinho até para ajudar. Exatamente. Mas que não tem despertado neles ainda o olhar do perigo, do risco existente. Então, há uma necessidade, e aí eu não sei se isso já é feito por alguém, mas com certeza deve haver já esse movimento, né, de se trabalhar esse quesito de segurança com essa pleiade toda, né? Porque é muita gente envolvida. Até questões, por exemplo, quando a gente fala de segurança, aqui a gente está falando de segurança para atividades da natureza e de aventura, mas a segurança, ela é dentro do box do banheiro onde a gente se hospeda, né? Porque tem muita gente que cai dentro do box e sofre um acidente grande. Então, a segurança é do dia a dia mesmo, né? E agora a gente falou bastante aí da questão do trade, do turismo. Vamos passar para o outro lado agora, para o nosso lado aqui agora, Vanessa. Para nós, viajantes, né? Turistas, viajantes, que estamos na ponta dessa experiência, do outro lado, né? Quais ganhos diretos sentimos quando o destino investe em segurança e em equipes bem preparadas? E aí, quando a gente está falando de equipes bem preparadas, você já podia até dizer se existe alguma iniciativa, além dessas que você faz de preparar os guias e tal para o turismo de aventura, se existe alguma coisa já acontecendo nessa visão mais ampla do trade do turismo. Quais são os ganhos para a gente, viajante? Eu acho que são todos, né? Primeira coisa é a segurança à vida, né? Eu sempre falo, gente, se a gente estivesse vendendo sapato, uma coisa assim, né? Que o cliente não gostou, quebrou, é uma coisa. Quando a gente está lidando com a nossa vida, né? E isso é como você falou, a gestão da segurança, às vezes eu me acho meio paranoica, mas não é. Eu falo, gente, eu amo viver. Então eu não gosto de andar desatenta por aí, sabe? Sem prestar atenção em nada. Eu não quero perder minha vida de bobeira, às vezes por um descuido, né, mínimo, assim. Então a gestão da segurança eu acho que é uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas quando a gente vai para a natureza ela já como eu sempre brinco, né, é o remédio para um monte de coisa. Então a gente já tem ali um ganho incrível, né, de poder ter essa experiência. Na pandemia eu pensei muito sobre isso. Eu perdi um tio que ele nunca tinha tomado um banho de cachoeira, né? E isso ficou muito tempo martelando na minha mente. Eu falei, gente, como alguém pode sair desse mundo sem nunca ter tomado um banho de cachoeira, sabe? Porque a gente sabe, né? A gente sabe como é maravilhoso, assim, né? Eu não entendo as pessoas que não gostam. Eu até entendo a pessoa que não gosta de acampar, que não gosta... Mas eu digo, olha, o estar na natureza, mesmo que seja ali contemplando, né? Numa área verde, é uma coisa tão boa, né? E aí... Quando eu vejo um acidente, uma experiência ruim, eu sempre sinto muito, né? Independente de onde seja, porque eu falo, olha, quando sai uma notícia dessa, pelo menos meia dúzia de pessoas já desistiram de ter essa experiência na vida, né? Então, assim,
a gente ter boas experiências na natureza, para mim, principalmente, né, trazendo de novo para o contexto ambiental que a gente vive hoje no planeta, é fundamental para a garantia da nossa vida nessa terra. Assim, né? Há muitos anos atrás, mais de 15 anos, o Ministério do Turismo fez uma pesquisa com os viajantes e identificaram que a maior parte dos viajantes, eles compram viagens para a natureza porque eles tiveram essa experiência na infância. E eu lembro que eu voltei para minha empresa e falei, vamos criar roteiro para criança. Eu quase não atendia criança. Falei, a gente precisa atender criança, a gente precisa trazer as crianças, porque senão daqui a uns anos não vai ter adulto querendo ir para a trilha, querendo ir para o mato, querendo ver essas coisas, né? E a gente precisa, porque isso aqui é a pura maravilha desse mundo. Né? Então, quando um destino, hoje a gente tem muitas iniciativas, não muitas, mas assim, a Beta principalmente, vem investindo muito na gestão pública, né? A gente tem a ONG Férias Vivas, que dá consultoria para gestores públicos, a Beta, que é justamente para abrir esse olhar das pessoas, né, que organizam as cidades, que cuidam das cidades, para a importância da gente garantir a segurança nos destinos turísticos, nos destinos de natureza, que são procurados por viagens na natureza, porque é uma das coisas mais importantes que tem, que os visitantes tenham boas experiências. Mesmo que às vezes ele não ache o lugar tão impressionante, né, ou a outra cachoeira mais bonita, não importa. Onde ele estiver, ele precisa ter boas experiências. Ele precisa ir e voltar em segurança. Ele precisa ir sabendo que mesmo que alguma coisa não saia como planejado, ele vai ser bem atendido, né, ele vai ser bem assistido. Então, voltando, é esse trabalho coletivo. Assim. Eu vejo aqui na minha cidade, em Lençóis, a gente tem uma prefeita que ela tem muito essa visão, né, sobre a importância do turismo, a importância da qualificação. Cada ano que passa eu tenho visto mais investimentos em curso para os guias, curso para, né, todos os tipos de prestadores de serviço, porque a gente quer oferecer o melhor em tudo. Não é só na trilha, é o melhor na hospedagem, é o melhor no restaurante. Né? A segurança alimentar faz parte. A gente quer que o cliente sente no restaurante, coma, saia satisfeito, passe bem, fique feliz, né? Então, assim... Esteja com a capacidade de fazer o programa do dia seguinte, né? E não Exatamente. passe no hotel indo para o banheiro. Né? A segurança ela não é só lá na trilha, né? É a segurança na viagem. É você ir para um destino que você tem essa percepção, né? É um destino bem sinalizado, que o cliente chega ali num atrativo que é aberto e ele tem uma sinalização, tem orientação, né? Às vezes tem um guarda-vida, às vezes tem um monitor. Então, esse cuidado, né, que a gente vem tentando expandir pelo Brasil. A gente tem regiões, lógico, que são muito mais remotas, né, que as coisas são mais difíceis, mas nem por isso a gente não deve fazer, né? E assim, imagina, todo mundo quer ir para a Amazônia. A Amazônia, eu acho que é um dos lugares mais incríveis desse planeta. Então, a gente precisa cuidar da segurança lá em tudo. O trabalho, né, precisa muito também da gente ter gestores públicos interessados, né? E que percebam isso. Porque quando vem da gestão pública, é muito mais fácil você movimentar o trade inteiro. Assim. Se é só um empresário solitário, aí o negócio fica mais difícil. Mas quando você tem as cabeças ali, as pessoas que organizam a cidade, Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Prefeitura... trabalhando junto, alinhado com o trade, é muito nítido para o turista, assim, ó. Você olha, eu que estou aqui em Lençóis há quase 25 anos, a gente olha, eu lembro os primórdios do turismo, e eu olho para hoje e falo, nossa, cara, quanto a gente já avançou. Claro que a gente tem muito a melhorar, assim, né, e a gente está correndo atrás. Mas a percepção do turista que vem aqui hoje, o que vinha 20 anos atrás, é totalmente diferente, né, a começar pelos profissionais. O nível de guia, de capacitação das pessoas, de estudo, de instrução, né? O nível dos restaurantes, o nível das hospedagens, mesmo que seja uma hospedagem simples, pequena, ali você consegue encontrar lugares, você olha e fala, nossa, tem capricho aqui, sabe? Tá tudo sendo bem feito, então isso é muito importante. Né? O visitante ele ganha muito quando ele chega num destino, e existe esse cuidado ali nos bastidores, mesmo que ele não tenha esse olhar muito atento, mas ele vai sentir. Eu, quando eu viajo, tem lugar que eu chego e falo, meu Deus, socorro, que vontade de ficar aqui um pouquinho, né, para poder ajudar em alguma coisa, porque você vê que o pessoal ainda está começando, ainda não tem muita noção, mas eu acho que a gente está caminhando para dias melhores, assim, né, esses papos sobre segurança,
tem aumentado, as pessoas têm falado mais. Eu lembro que em 2010, quando a gente ia falar de segurança, tinha pessoas que falavam pra mim, nossa, você fala muito sobre isso. Dá azar, cara. Dá azar, dá azar ficar falando sobre acidente, dá azar. Eu digo, não, gente, entenda, se a gente não falar, é que a gente vai ter acidente, entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso antes. Eu não quero turista de Havaiana na trilha. Eu não quero guia de Havaiana, guia sem mochila. Então, é isso, a gente precisa falar que as coisas podem acontecer justamente para cuidar para elas não acontecerem. Mas levou um tempo. Por um tempo tinha gente que falava pra mim, você fala muito sobre isso. Eu digo, vou continuar falando. Às vezes tem um ar meio, parece que é frescura, exagero, né? A gente é mais despojado. Vanessa, na prática, nós, usuárias, né, dos destinos e das atrações turísticas, como que podemos verificar se os serviços que estamos contratando oferecem segurança, seja como o sistema de gestão ou com a adequação da estrutura e treinamento? Você acha que isso chega a ser perceptível para, vamos dizer assim, o cliente, aquele que vai consumir? Se você pudesse dar alguns exemplos. Às vezes a gente chega num lugar que eles são abertos, né? A gente chega num parque nacional que é aberto, ou chega numa área de proteção ambiental, ou chega numa cidadezinha que tem uma cachoeira. É muito importante a gente observar se tem uma sinalização, né? É uma placa ali te explicando como que é aquele local, se aquela cachoeira é funda ou é rasa, te dando orientações, né? E hoje, de modo geral, ainda a gente não tem tanto essa sinalização turística, que é importante, né? Porque tem muitos lugares que são abertos, que as pessoas chegam sozinhas. Então, se a gestão pública não cuida, ou o dono daquela área, né, de te fornecer informação, ou às vezes cobrar uma taxa e te dar um equipamento, fica difícil para o visitante. Então, assim, eu sempre brinco, falo, gente, tem gente que é maluca, né? Chega num lugar na cachoeira, vai lá e se taca. Você não sabe nada, não sabe se é fundo, não sabe se é raso, não sabe se pode pular, você olha em volta, não tem uma placa, não tem nada escrito, e as pessoas vão. Falei, massa, assim, eu não tenho coragem, né? Mesmo há tantos anos no mato, mesmo andando em trilha, andando em cachoeira, quando eu vou para algum lugar viajar, se eu não tiver com um nativo do lugar junto comigo, eu quero um guia junto comigo, né? Assim, eu não sou medrosa, mas eu sou uma pessoa que eu gosto da minha vida. Prevenida, né? Então, eu não entro num lugar, né? Se um guia local não me falou, é de boa, você entra aqui você pode nadar, aqui você não pode. E essa sinalização turística a gente ainda vê pouco, né? Até aqui na Chapada Diamantina tem muito lugar que a gente ainda precisa sinalizar dessa forma, porque são lugares abertos, são lugares que não tem, às vezes, um controle de portaria, você não tem como saber se foi gente lá ou não. Então, cabe ao visitante também ele ter esse cuidado, né? Poxa, vou chegar num lugar, vou numa cachoeira, vou lá entrar de primeira sem saber nada daquele lugar, não vou. Às vezes o lugar tem uma secretaria de turismo, um balcão de informação turística, as pessoas precisam criar o hábito de perguntar, né? Quando você vai comprar as coisas numa empresa, muitas vezes, né, o que a galera foca? Foca se tem o seguro, né? Tem o seguro. Eu digo, o seguro é uma pequena pontinha da gestão da segurança. O seguro é uma coisa, né? Muito antes, eu não quero acionar o seguro. Eu quero ter o seguro para não usar, inclusive, né? Mas, assim, muito antes, né? Às vezes a gente está comprando e eu vejo que as pessoas ainda focam, às vezes, muito no preço. Eu recebo um e-mail e falo, não, mas eu quero comparar com os valores dos outros. Cara, você não vai comparar o preço. Você tem mais um monte de coisa para comparar além do preço, né? E principalmente antes do preço, como que é esse passeio? Eu quero detalhes. A gente tem uma norma no Brasil, a 21103, que ela é só de informações preliminares que nós somos obrigados a fornecer às pessoas quando elas compram um passeio de turismo de aventura, né, de ecoturismo. Então, falar a distância da trilha, o tipo de terreno, né, qual é o equipamento mais adequado, o que acontece em caso de emergência, isso é obrigação nossa. Se a pessoa não te fala quando ela está vendendo, pode perguntar, porque se ela tem, ela vai te responder, né? Assim, às vezes eu brinco com meus alunos, eu digo, olha, a parte da poesia do passeio, a gente pode falar também aquele pôr do sol, de tirar o fôlego naquela montanha. Fora essa parte, você tem que falar também o quê?
tem exposição em altura, o clima pode mudar. E a norma fala também das informações que eu preciso coletar dos clientes, né? Eu não posso ir com uma pessoa para trilha que eu não sei se ela tem restrição médica ou alimentar, se ela tem alguma fobia, se ela tem algum problema de saúde. A boa empresa, ela vai perguntar sobre isso. Ela vai te perguntar. Ela vai te fazer preencher um documentozinho ali, onde ela conta tudo isso que eu falei, que deve estar escrito, porque isso também é um documento para o cliente, né? Um termo de conhecimento de risco, contrato, como a pessoa queira chamar, é obrigado a ter essas informações. A parte da poesia pode ter, deve ter, né? E também as informações técnicas. Às vezes o cliente olha e fala, nossa, esse aqui não é para mim não, vou andar 14 quilômetros, tem subida, tem descida, tem trecho em pedra. Eu vou te falar, então não, você não acha que 14 tá bom? Então vamos ver um passeio que você anda 7, você anda 5, né? Eu não vou empurrar aquele cliente para um passeio porque eu já tenho um grupo, porque o grupo já está saindo. Muitas vezes na ânsia de vender, né, a pessoa está mais preocupada em encaixar alguém naquela atividade do que realmente avaliar se aquele cliente tem condição de estar naquela atividade. A gente fala, né, do risco compartilhado, mas é por isso, para ele ser compartilhado, ambas as partes têm que ter ciência do risco. Então, se eu não explico ao cliente, eu não dou oportunidade a ele nem de desistir antes, de falar, não é esse passeio, para mim é outro, vou comprar outra atividade. Essa coisa de rede social, né, às vezes a pessoa chega aqui e quer fazer um negócio que ela viu no Instagram de alguém. Não, porque eu recebo assim, não, porque eu quero ir nesse lugar. Eu falo, massa, esse lugar é lindo, um mirante maravilhoso, só que você tem que andar 6 horas para chegar aqui. Nossa, eu tenho que andar? Tem que andar. Às 6 horas para andar aqui. Se você não quiser andar, se você não está habituado, tem um outro mirante que eu te levo de carro. Você vai andar 30 minutos. Mas se eu tô naquela de, né, cliente quer comprar e eu quero vender, não tô preocupado em falar, eu não dou nem a oportunidade. Aí o que eu digo, né? É quando a pessoa volta do passeio e fala, nossa, graças a Deus que eu tô viva. Eu falo, não, gente, não é essa a sensação que a gente tem que ter. A sensação que eu vivi lá no Peru agora, né? Na montanha, na Laguna de Huantai, que a gente comentou aqui no outro episódio. É isso, não é para chegar nesse nível, né? O que eu falo, vai cansar? Vai. Todo mundo cansa. Eu brinco, até o guia tá cansado, mas a gente fica sorrindo para lhe motivar. Mas aí a gente tá com bons equipamentos, a gente tá com o nosso psicológico ali ciente. Não, eu sei que vai ser um pouco cansativo, mas tá dentro do que eu consigo, né? Tá? Eu digo, não é para superar nada, superar é terapia, psicólogo, a natureza é pra gente se divertir, pra gente voltar cansado e feliz. Não com a sensação de, meu Deus, quase morri, graças a Deus que eu tô vivo. Né, eu sempre brinco assim, até lá na agência, eu digo, olha, se o cliente voltar falando isso, bora olhar nossas informações preliminares, se está precisando de alguma melhoria. Porque o cliente volta cansado? Volta às vezes exausto, volta, as perninhas tudo tremendo, mas dentro do que ele estava esperando, estava preparado, volta feliz, está bem equipado. Né? Não adianta eu ir para um trekking na montanha vestida com uma roupinha para uma caminhada de meio período. Não são os mesmos equipamentos, né? Não é a mesma mochila, não é o mesmo preparo mental, né? Às vezes, eu sei, só vou andar agora de manhã ali um pouquinho e volto pro hotel à tarde, então eu vou dar um pouquinho a mais aqui das minhas pernas, porque daqui a pouco eu tô no hotel. Eu não posso chegar no meio de um trekking e falar, meu Deus, eu tenho que andar o dobro do que eu já fiz até agora. Há pouco tempo atrás eu estava num trekking com o nosso auditor lá no Pati mesmo, fazendo auditoria, e um cliente que estava lá no outro grupo, um turista, chegou para mim no último dia assim e falou, vem cá, você sabe quanto eu vou andar hoje? Eu dei risada, eu falei, eu não sou nem do seu grupo, né? Tipo, eu falei, eu não faço a menor ideia. Eu falei, eu espero que você saiba quanto você vai andar hoje. Aí fiquei meio assim, falei, não, era um estrangeiro. Eu falei, calma, peraí que eu vou descobrir, né? Com quem você tá, eu vou descobrir pra onde você tá e eu vou te dar uma detalhada do que você vai fazer hoje. Mas não dá pra pessoa estar dentro de um trekking e ela não ter ideia do que ela tá indo fazer. É o que eu falo, até numa situação de emergência, é uma coisa que faz parte da norma, né? Quando a gente tem um acidente, é avaliar o nosso acidente. É a gente ter uma avaliação nossa sobre a responsabilidade, sobre a nossa atuação, e a gente tem uma avaliação do cliente sobre a nossa responsabilidade e a nossa atuação. Então, o mais importante é o cliente falar depois, ele não, estava dentro do previsto, eu fui bem atendido, isso é importante. Né? Não é eu dizer que nunca vai acontecer nada, mas tudo tem que já estar muito claro para todas as partes. E eu digo, ninguém deixa de passear por isso. Ninguém deixa de passear porque está tendo informação. Antigamente tinha muito esse medo de falar sobre os riscos,
Porque falava, o cliente vai desistir. Eu prefiro que o cliente desista da trilha X e compre a trilha Y. Se ele lê as informações, ele não se sente preparado. Esse é o objetivo, né? Porque quando a pessoa leu, assinou e vai, é porque ela está preparada, ela está dizendo a você que ela está preparada, ela está dizendo a você que ela tem aqueles equipamentos que você indicou. E é isso. Essa é a parte boa do negócio, né? Então, quando a gente vai comprar um passeio, a gente tem que ter muita atenção sobre o tipo de informação que a gente recebe e o tipo de informação que perguntam sobre nós. Eu lembro uma vez, quando eu viajo, assim, né? Eu sempre gosto de, pelo menos um dia, ver qual é a melhor agência de turismo que tem onde eu tô, assim, e comprar um passeio, pelo menos. É um benchmark, né? Pra eu ver como tá a minha empresa, né? Dar uma pescada no procedimento dos outros. E eu lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui pro México e queria ficar um mês no México, né? Então eu fiquei um ano inteiro estudando o idioma, estudando o país inteiro, vendo as áreas de risco para uma mulher viajar para eu não ir, vendo onde eu podia ir e tal. E tinha achado uma cidadezinha lá que tinha um passeio dentro de um canyon de montanha gigante, cheio de crocodilo. Eu falei, quero ir nesse passeio. Amei o passeio, vou lá. E aí levei um povo do hostel que eu tava, eu falei, bora no passeio lá no canyon do Sumidouro, que é um canyon montanhoso gigante, né, um rio lindo, cheio de crocodilo na beira, e você vai na embarcação. E eu fui lá na melhor agência que tinha, pesquisei lá na cidade, eu digo, qual é a agência mais top que tem aqui, a mais cara, a melhor que tem, né, vou nessa comprar um passeio. E eu lembro que a vendedora, eu falava espanhol, e os meus amigos franceses lá, misturado em inglês, ninguém falava espanhol, eu falei, tá, beleza, eu vou traduzindo, né, E eles só me perguntaram o meu nome. Eu fiquei olhando assim, né? Perguntaram o meu nome completo, dei meu nome completo, onde eu tava, escrevi o nome do hostel, paguei o passeio. Pronto. E aí fiquei esperando a conclusão da venda, né? Aí a vendedora, tá bom, amanhã tal hora. Eu falei, não, peraí, e o resto das perguntas, né? Cadê as perguntas? Sobre a minha saúde, caso de emergência, se eu tenho alguma restrição, quem são essas pessoas que eu estou comprando os passeios, né? Nome deles, os dados dele. Ela olhou, depois perguntou, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Então, pegue as perguntinhas, né? Me conte mais. Aí eu saí, lógico, me achando maravilhosa, né? Falei, gente, tamo bem no Brasil. Tamo bem pra caramba. Mas na hora eu fiquei pensando, né? Eu falei, imagine, a gente vai numa embarcação simples, uma lancha, dentro de um cânion de águas profundas, com crocodilo, no meio das montanhas. E as pessoas, e meus amigos não estavam nem aí. Tipo, todo mundo me deu dinheiro para eu pagar e é isso, amanhã a gente vai. Né? Então, a gente tem que ficar ligado. Pô, não estão perguntando nada sobre a minha saúde, não estão perguntando se eu tenho uma alergia, se eu tenho uma fobia, se eu sei nadar ou se eu não sei, né? Se eu tenho alguma restrição alimentar, vão me dar qualquer coisa para eu comer no passeio, como é que sabe se eu posso comer aquilo? Então, esse tipo de cuidado que eu falo é além do seguro, porque o seguro é uma coisa básica obrigatória. Eu não quero usar seguro do passeio que eu compro. Não faço questão, quero pagar o seguro e não quero usar. Não quero precisar usar. Quero estar bem preparada, ter uma atividade tranquila e voltar sem usar nada daquele recurso. Mas como que você vai vender um passeio para um cliente que você não sabe nada dele, gente? Vai colocar um monte de gente dentro de um rio, né? Sem ter noção da saúde das pessoas. Vou levar o cara num mirante em cima da montanha pro cara descobrir que chegar lá ele vai ficar na beira do abismo. A pessoa tem labirintite, eu tô com ela lá na beira do abismo, sem ter noção nenhuma. Então, assim, né? Se eu vou comprar um passeio, né, mas tudo bem que eu sou da área, eu fico atenta. Então, acho que a gente tem que ficar atento, né? Se é só a poesia ou se a poesia vem acompanhada das informações técnicas importantes, se estão coletando minhas informações importantes, porque se eu vou comprar um passeio que só me pergunta o número do meu documento e o meu telefone, essa empresa não está cuidando de mim. Ela não sabe nada sobre mim. E nesse caso, Vanessa, quem está ouvindo esse episódio, que está aprendendo, né? Nós que somos os viajantes, cabe então ter esse olhar e fazer as perguntas certas para a empresa. Pode perguntar. Não é? Pode perguntar. Seus guias têm treinamento? Qual o treinamento da equipe? Vocês têm procedimento operacional, né? Vocês têm plano de... O que acontece se alguma coisa der errado? Isso é uma coisa que ninguém pergunta. Né? Vem cá, mas se der alguma coisa errada no passeio, acontece o quê? Quem cuida? Né? Alguém cuida, a empresa vai te falar, não, a gente vai lá, a gente tem um plano de emergência, tá aqui documentado, nossa equipe é treinada. Então são perguntas que a gente não deve ter vergonha de fazer.
perguntar sobre a capacitação das pessoas, né? Perguntar se tem seguro, perguntar sobre manutenção de equipamento. Eu vou fazer uma tirolesa. Eu estava aqui exatamente pensando nisso, porque eu amo fazer tirolesa, amo fazer esses esportes, essas brincadeiras e tal, mas a gente fica sempre esquecida ou constrangida de fazer essas perguntas, e não pode. E quando faz a pergunta, geralmente a pessoa que está ali não sabe responder. Você fala, olha, eu estou esperando uma resposta, né? Olha o estado do equipamento. Vocês fazem manutenção de equipamento? De quanto em quanto tempo? Esse equipamento é certificado, né? Todo equipamento de tirolesa, rapel, escalada, eles têm um padrão de certificação, né? Eles precisam ser certificados. Então, é legal também, eu acho, a gente sempre dá um pouquinho, uma estudada na atividade que a gente está indo fazer, né? Eu vou fazer escalada. Então, eu vou jogar ali na internet, bota lá no Google, como é que se faz escalada? Quais são as normas para fazer escalada, as regras, porque mesmo que tenha alguns insights, já vai te abrir um pouco o olho, assim, né, para você não chegar no zero. Dá uma olhada no estado do equipamento, com o equipamento todo enferrujado, né, aquela corda toda cabeluda, como a gente fala, grossa, os cabelos todos saindo. Então, assim, esse olhar já começa por aí. E pode perguntar, sua equipe faz treinamento? Vocês fazem treinamento de emergência? Isso, para uma empresa que cuida dessa parte, ela vai ficar mal feliz em te falar, porque a gente fica esperando que alguém pergunte pra gente se exibir. Falar, eu faço, né? O último treinamento foi mês tal, e mostra uma fotinho e tal, porque é um trabalho que ainda é muito pouco valorizado no nosso país. Né? Eu brinco, nossa, às vezes vem, sei lá, uma vez veio uma cliente que eu lembro até hoje, ela era auditora da Petrobras, ela me fez tanta pergunta, eu falei, gente, adoro. Me faz, porque eu fico louca pra contar o que a gente faz aqui nos bastidores. E a maioria não quer nem saber. Então a empresa que ela cuida... Mas eu acho que não quer nem saber porque é desinformação mesmo, né? É desinformação dos riscos. Exatamente. E a empresa que cuida... A empresa que cuida, ela vai ter prazer de te contar. Não precisa ter constrangimento nenhum. Pergunta tudo. Beleza. Tipo, se passa uma coisa ali na cabeça que você tá com dúvida, pergunta. Porque a pessoa que lida com isso, que entende, né, os requisitos da atividade, ela vai ter prazer de te explicar de uma forma que você consiga entender, numa linguagem não técnica, né? Não adianta eu ficar falando um monte de termo técnico que você nunca ouviu falar. Eu quero traduzir isso para você, meu cliente que está ali sentado na minha frente, para que você fique tranquilo, seguro. Então é não ter vergonha de perguntar. Olha, inspeciona, investiga, pergunta de boa, porque quem faz de verdade vai ter prazer em explicar. Tem sido muito comum ouvirmos o termo turismo sustentável, mas de um tempo para cá, vemos também falar em turismo responsável. Estamos falando do mesmo assunto, será? Será que é a mesma coisa ou não? Nós convidamos Carolina Fávero, do Ministério do Turismo, para trazer a definição de turismo responsável e nos explicar qual a razão do seu uso. E quem são os agentes envolvidos no turismo responsável? Ouça o que Carolina tem para nos dizer. Então, o turismo sustentável e o turismo responsável, eles se complementam, eles caminham juntos, mas não são a mesma coisa. O sustentável é o objetivo de longo prazo. O responsável é a prática diária que nos leva até lá. Então, quando falamos de turismo responsável, falamos de um compromisso ético e solidário, que seria conduzir a atividade valorizando o território, a cultura e as pessoas, reduzindo impactos negativos e ampliando os positivos. A Declaração da Cidade do Cabo, que a gente tem um documento aí de referência sobre o conceito de turismo responsável, ela resume bem. Criar melhores lugares para viver e melhores lugares para visitar, com inclusão, conservação, acessibilidade e, ponto essencial, mais segurança para quem viaja e para quem recebe. E isso envolve todos nós, gestores, mercado, comunidade e turistas. Cada escolha importa. Então fica um convite simples que é assumir juntos essa responsabilidade para que o turismo seja de fato mais justo, humano e sustentável.
Muito obrigada, Carolina Fávero, pela sua explicação do que é turismo sustentável e turismo responsável. É muito importante, né, todos nós termos conhecimento e adotarmos isso na prática. Quando falamos em turismo responsável, estamos falando também de impacto social e ambiental. Vanessa, qual é o papel dos empreendimentos de turismo neste contexto? Aqui na agência nós somos associados do Coletivo Muda e tem uma frase, né, que é de um professor, se não me engano ele é inglês, que a gente usa bastante, para mim resume, né, o papel de uma empresa de ecoturismo. Ele fala que o turismo responsável, né, como a gente chama, é sobre deixar os lugares melhores para se viver e se visitar nessa ordem. Então, para mim, isso resume o que é o bom ecoturismo. O turismo sustentável, responsável, é aquele que ele faz bem e muda de forma positiva a comunidade, a vida das pessoas do lugar e os visitantes nessa ordem. E olhando por esse lado do viajante, né? Ou da viajante, que somos nós que estamos aqui, como cada turista pode colaborar para que o turismo seja mais responsável e seguro? Eu acho que, né, muito sobre o que a gente já falou aqui, né, nessa questão da segurança, dele também ter esse cuidado de fazer boas perguntas, de dar boas informações, né, ser honesto ali na hora que está falando sobre si mesmo para a agência. E eu acho que uma coisa que poucas empresas, poucas pessoas fazem, poucos viajantes, é de fato pesquisar, né, quem é aquela empresa além do que está vendendo, né, além daquele Instagram bonito. O que aquela empresa faz na comunidade? Qual é a atuação dela? Né? Como é que ela se porta? E são coisas que dá para a gente descobrir ali, né? Dando uma pesquisadinha na internet, conversando. Às vezes você está comprando uma empresa que é maravilhosa, tem um nome incrível, mas não tem nenhuma responsabilidade social e ambiental. Né? E eu acho que isso não só, né, referente ao ecoturismo, na nossa vida, assim, eu tenho feito isso hoje com tudo, até com minhas coisas que eu compro no mercado, com minhas roupas. Né? Eu quero saber quem é a empresa, o que é que ela faz, porque muitas vezes são empresas que são ótimas para o viajante e são péssimas para o destino. Né? Então, ser viajantes atentos, que pesquisam, eu acho que isso hoje é fundamental. E a internet ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Né? Essa quantidade de informação, dá para a gente buscar muita coisa e eu acho que a gente precisa ser responsável nesse sentido. Né? Todas as nossas escolhas, hoje, elas precisam ter responsabilidade, porque a nossa viagem ela pode ser muito benéfica para um destino e para a gente, ou ela pode ser boa só para a gente. Né? E o ideal é que ela seja boa para todo mundo. Isso. E qual seria o não ser benéfico para o destino? Que tipo de comportamento? Eu acho que a gente tem que hoje, né, principalmente dentro do ecoturismo, ver muito em relação a essa questão de turismo de massa, né, esse turismo predatório, às vezes, que é feito nos lugares, a forma como as pessoas, as empresas, elas interagem com a comunidade onde elas estão inseridas, sabe? Isso é muito importante. E hoje na internet você acha meio que informação sobre tudo, né? Então eu acho que prestar atenção nesses detalhes, né? Qual é a forma? E isso tudo é perguntar. Perguntar para a empresa o que é que ela faz pela comunidade, né? Qual é o trabalho que ela tem ali, como é que ela cuida do meio ambiente, como é que ela cuida das pessoas que trabalham com ela, como é que ela cuida da comunidade. Hoje em dia, todos nós que trabalhamos com ecoturismo, a gente deveria ter resposta para isso. Né? Só que os viajantes, muitas vezes, eles nem perguntam. Eles não querem saber, ainda estão focados só em qual é o passeio e quanto custa. Né? Então, ele não te pergunta o que é que você faz além. E nem ele como se comportar para proteger o meio ambiente, né? Continuamos deixando os lixos, o som alto, o consumo desregrado e impactante do meio ambiente, coisas dessa natureza que, em vez de colaborar, a gente sai de lá deixando mais dano do que contribuição, né? Exatamente, eu sempre falo isso, sua viagem pode ser boa só para você ou ela pode ser boa para todo mundo, né? Então a ideia é que a viagem seja boa para todo mundo e isso inclui a comunidade, as pessoas, o meio ambiente e você, né? Então é um conjunto, a gente tem que ter postura. Exato, Vanessa, o turismo no Brasil ainda tem muitos desafios. Qual é a sua visão sobre o futuro do turismo, sobretudo o de natureza e aventura, quando pensamos em segurança e responsabilidade? O setor está mudando? O que isso significa para quem viaja? Eu acho que apesar da gente estar andando devagar, a gente está andando.
sabe? A gente não parou. Eu vejo que hoje tem associações, né? Tem governança, tem pessoas que já entenderam a importância da gente lidar com a segurança para a continuidade das atividades, né? Para o sucesso das atividades. Hoje a gente tem, eu vejo assim, né? Uma Embratur melhor, o Ministério do Turismo, todo mundo está dando uma melhorada na visão em relação a isso. A gente passou anos sem ninguém nem falar sobre segurança, né? E assim, eu vejo tanto de entrevistas, às vezes fórum que eu participo, palestra, eu falo, pô, que legal que as pessoas estão querendo falar sobre esse assunto. É um sinal que a gente está mudando positivamente e isso impacta diretamente no negócio, nas viagens, né, no crescimento desse mercado de turismo de natureza, que eu acho que é muito mais interessante que cresça do que outros mercados, né, destrutivos. A gente tem que fazer crescer o que é bom para o planeta. Então, o ecoturismo, ele é bom para o planeta. A gente precisa que seja uma economia forte, saudável e segurança, cara, faz parte. Não tem ecoturismo sem segurança. É o que eu tenho falado muito, assim, né? Vamos parar de falar sobre segurança como um diferencial. Segurança é nossa obrigação, né? Diferencial, a gente vai fazer outras coisas. A segurança, ela tem que ser a base de qualquer empreendimento, qualquer pessoa que trabalha com ecoturismo e turismo na natureza. E os governos precisam pensar nisso e precisam investir nisso, inclusive na educação do visitante, porque os turistas, hoje é isso que eu vejo, não é por mal, as pessoas não têm acesso às informações, é difícil de achar. Os ouvintes do blog agora, eles vão ter um monte de informação, mas quantas pessoas vão continuar sem ter informação nenhuma? Às vezes arriscando a vida, né? A gente tem poucas pessoas ainda, proporcionalmente, falando sobre esse assunto. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, poderia estar um pouquinho melhor, mas eu estou vendo que está andando. Pelo menos nos últimos 2 anos o assunto tem voltado. Eu falo, eu não gosto que quando volta só por causa de tragédia, né? Eu acho que tem que ser um assunto que a gente tem que ir falando, que à medida que abrem novas empresas, novos empreendimentos, novos guias estão começando a trabalhar, aqui no meu destino eu faço muita reciclagem gratuita, principalmente para quem está começando, porque eu digo, você tem que começar direitinho. A gente tem que já começar direitinho, colocando a segurança no lugar dela, que é para ser nosso padrão. Não é para ser, é o diferencial das alturas. Não é o diferencial. Tem que ser o nosso padrão e a gente vai se diferenciar por outras coisas. Certíssimo. E para a gente começar a caminhar aqui para o nosso fim, embora a gente ainda queria conversar muito com você, né, Vanessa? Você tem muita informação para compartilhar com a gente. Mas que mensagem você deixa para as nossas ouvintes, mulheres e mulheres 60+, que desejam viajar com mais tranquilidade e confiança pelo Brasil e pelo mundo, nos diversos destinos, e também por destinos de natureza e aventura como a Chapada Diamantina e tantos outros? Eu sempre vou falar das boas perguntas. Façam boas perguntas, sabe? Estuda o lugar que você quer ir, né? Faz aquela prévia antes. Qual viagem que eu quero, o que é que tem naquele destino. A gente tem que aprender a se cuidar, né? Eu acho que é para a nossa vida, em qualquer lugar, não só viagens na natureza, né? A gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo. Mulheres ainda mais, né, gente? A gente sabe como o mundo é perigoso pra gente, né? E assim, não ter vergonha de perguntar. Eu sei que às vezes a gente, né, fica se sentindo um pouco constrangidas. Eu sentia muito esse constrangimento antigamente. Falava, nossa, você é a chata do rolê, né? Aqui fica perguntando um monte de coisa. Paciência, né? Amo a vida, continuo amando, quero viver muito tempo ainda. Então, quando eu vou para uma viagem, eu gosto de me planejar, de saber para onde eu vou, né? Se eu vou com uma empresa, eu quero pesquisar, eu quero fazer essas boas perguntas que a gente, né, falou aqui ao longo do programa, justamente porque eu quero felicidade, eu quero diversão, eu quero poder viajar mais, não quero deixar de ir em lugar nenhum. Então eu vejo assim, eu só preciso estar bem preparada para o que eu estou escolhendo. Eu não quero deixar de fazer nada na minha vida, jamais, mas sempre que eu vou para um lugar, eu quero estar preparada, porque eu quero voltar e eu quero ir para outro depois. Então, Exato. Não ter vergonha de fazer boas perguntas, né? Estudar, se planejar e perguntar mesmo, assim. É aquela coisa, eu sempre falo, eu amo a vida, a gente tem que amar a nossa vida e cuidar dela. Se a pessoa lá não cuida da dela, problema, é bom que você está dando um bom exemplo e vão aprender com você também. Vanessa, deixa suas redes sociais para que as nossas ouvintes possam acompanhar você nessa empreitada, nesse investimento tão bacana que você está fazendo de transformação do turismo.
Bom, eu tenho o meu Instagram pessoal, né, que agora ele ficou aberto, não era aberto, mas é o Vanessa.Chapada Diamantina. E tem o da empresa, que é Nas Alturas Chapada Diamantina, né? Lá a gente coloco muitas informações sobre treinamento também, palestras que a gente faz por aí, né? Enfim, volta e meia estou em algum canto desse Brasil aí falando sobre ecoturismo, sobre segurança. É um tema que eu gosto muito, assim, que eu levo muito a sério. E estou há 15 anos aqui, né? Como uma formiguinha plantando essa sementinha no máximo de pessoas possíveis, assim, porque também tenho filho, quero que eles viajem, quero que eles vão para a natureza e que quando eles forem, eles sejam bem atendidos, sejam, né, felizes, tenham boas experiências. Então, esse é o plano, esse é o nosso assunto. Muito legal, obrigada, Vanessa. Que bom que a gente tem pessoas como você, né? E que hoje não é uma formiguinha só, já são um grupo de formiguinhas que estão aí trabalhando. Nós que estamos do outro lado precisamos aprender também a colaborar nesse grupo de formiguinhas, né? E fazer o nosso papel de perguntar. É melhor dizer não, eu não vou, do que ir e se colocar em perigo, né? Certamente. Então vale a pena perguntar mesmo. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco sua experiência e visão sobre segurança e responsabilidade no turismo. Fundamentais, né, para um passeio feliz. Com certeza tivemos hoje a possibilidade de ter um entendimento sobre o que é segurança no turismo e turismo responsável, como é sua implementação real, ajudando a todos nós que amamos conhecer novos destinos e também os destinos de natureza e de experiência, a perceber o que devemos procurar nas nossas viagens e como devemos agir nas localidades. Obrigada, Carolina, por ter aceitado o nosso convite, trazendo também conceitos e visões fundamentais para que o turismo possa impactar positivamente os destinos, os moradores locais, a natureza e o planeta. Isso aí. E fica aí a dica para não esquecer. Turismo responsável é mais do que apenas não deixar rastro. Inclui benefício econômico para as comunidades locais, preservação ambiental, empoderamento de guias locais e inclusão social. Muitos relatórios e players do setor destacam que sustentabilidade e práticas responsáveis são tendências centrais para 2026 e pelo futuro que vem aí para frente, né? E nós, mulheres e viajantes 60+, temos um papel muito importante. Aliás, todos os viajantes, né? Mas em especial nós estamos aqui falando com mulheres, escolher empreendimentos que paguem bem suas equipes, priorizem guias locais, ofereçam experiências que respeitam o meio ambiente, a cultura e a segurança. Gastar com consciência, gente, é uma forma poderosa de impacto positivo. E para você que nos acompanha, não esqueça, o Viajantes Bem-Vividas é o primeiro podcast de viagem feito por 2 mulheres 60+, ocupa o 2º lugar entre os melhores podcasts do Brasil em 2025, olha aí, na categoria Viagem e Lazer, e está aqui para inspirar suas próximas jornadas com informação e emoção. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, estamos aqui com você. Enquanto isso, aproveita para ouvir os mais de 90 episódios publicados com muita informação sobre viagem, roteiros e muita história também de quem viaja de diferentes formas. Curta, comente e compartilhe com quem você sabe que gosta ou gostaria de viajar. Envia um comentário para a gente que nós adoramos receber o feedback de vocês. Até o próximo episódio.